Os seres humanos estavam muito conscientes de sua conexão com a fonte infinita e essa consciência foi mantida por indivíduos espirituais durante todo o reinado de trevas neste planeta. Como essa consciência não poderia ser derrotada de nós, um plano foi formado para cooptar a natureza espiritual dos seres humanos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os demiurgos corruptos. Eu já falei em outros vídeos, vou deixar os links de todos eles aqui na descrição para quem ainda não assistiu, e falar um pouco também sobre a nossa situação atual nessa matrix energética que nós vivemos. E esse artigo que eu trago é de Cameron Day, onde ele traz alguns outros assuntos depois de ter explicado sobre o que era o demiurgo corrupto. Cameron Day, ele diz que nós somos enganados por um tipo de magia que nos faz pensar que só existe o bem e o mal. E nesse universo cheio de mistérios, ele questiona sobre como as coisas funcionam de verdade. E alerta para duas coisas importantes. A primeira é que nós não estamos separados do grande poder que criou tudo, ou seja, da fonte infinita. E a segunda coisa, ele mostra que o que a gente vê nem sempre é tudo que nós temos de verdade, porque nós somos muito mais do que parecemos ser. Essa exploração por parte do demiurgo corrupto revela um sistema complexo que lança um feitiço de dúvida sobre a dualidade entre luz e sombra. Então, ele diz com isso que praticamente eles nos jogam ali no feitiço. Nós ficamos um pouco em dúvida sobre o que é verdade, o que não é verdade, entre a luz e a sombra, entre o certo e o errado. Então, Cameron Day, ele nos convida a refletir sobre a nossa conexão com o universo e desafia as convenções espirituais, criticando inclusive as mensagens dos seres da falsa luz. Ao fazer isso, então, ele nos instiga a questionar nossa compreensão da verdadeira natureza da luz e a explorar além das definições comuns e ele destaca aqui, trabalhadores da luz e da dualidade que nós percebemos na vida. Isso nos leva a buscar uma compreensão mais profunda de nossa conexão com a verdadeira luz divina. Essa dualidade que ele se refere é entre as equipes da sombra e da luz falsa, no caso. E esse nosso engano mantém o demiurgo corrupto funcionando, sugando a energia dos seres humanos. Então ele diz: não, eu não me virei para o lado escuro, mas eu estou transcendendo os lados. Este artigo é provavelmente a peça mais importante que escrevi até hoje. E, para transmitir a mensagem completa, é necessário um pouco de história. Fique aqui comigo, ele diz, e no final você entenderá porque nunca mais vou me chamar de trabalhador da luz novamente. O planeta Terra e grande parte do nosso canto do universo estão sob um feitiço há muito tempo. Um feitiço que lança dúvidas em nossas mentes sobre se estamos ou não conectados à fonte infinita de toda a criação. Então, o que ele diz aqui, que é muito interessante, ele traz uma problemática existencial, porque muitas pessoas que passaram por momentos difíceis ou que passam por momentos difíceis na vida, às vezes se perguntam: será que Deus me abandonou? Por que eu passo por isso? Então, é como se fosse ali um sentimento de solidão, de desconexão com a fonte infinita. Então, ele diz que o feitiço faz com que nos sintamos sozinhos, vulneráveis e isolados, expulsos dos reinos celestiais para o mundo cruel. Esse feitiço é pura ficção, um engano da mais alta ordem, mas se apoderou profundamente desse e de outros mundos. Ele continua: intrínseca a esse feitiço holográfico é a noção de que dualidade e polaridade são aspectos naturais da vida e que nós devemos servir um lado da dualidade ou outro. Essa impressão binária, elegantemente simples, se tornou tão proeminente que a gente perdeu de vista o maior feitiço holográfico que o gerou. De fato, nós perdemos de vista o holograma, todos juntos perdemos, e passamos a acreditar que isso é a soma total da realidade. Então ele diz aqui que o feitiço holográfico é ele que nos faz enxergar a vida de forma dualista, onde tudo é dividido entre opostos, como bem e mal, luz e sombra. Essa visão simplista nos leva a acreditar que devemos escolher um lado e servir a ele, sem questionar mais profundamente a natureza dessa dualidade.
Um exemplo aqui bem prático para entender essa ideia é pensar na maneira como muitas vezes nós vemos o mundo em termos de certo e errado, sem considerar a complexidade e as nuances das situações que a gente vive. Por exemplo, a gente pode ver uma pessoa como boa ou má com base em algumas ações isoladas que a gente conhece, mas a gente não conhece todos os aspectos. Sem considerar esses aspectos, as motivações, circunstâncias que levaram a pessoa a agir de determinada maneira, a gente não tem argumentos suficientes, então, até para nos posicionar. Agora nós vamos continuar. Vamos falar da sombra versus a luz falsa, a dualidade do demiurgo. Para capturar e controlar o espectro mais amplo possível de almas, o demiurgo corrupto ele dividiu seus agentes em duas equipes, aparentemente opostas, a sombra e a luz falsa. Nem todo mundo pode ser santo, então deve haver espaço para os pecadores dentro do demiurgo, desde que todos os envolvidos estejam sob seu feitiço. O que mais importa para o demiurgo é que nós o adoremos, ou um de seus agentes, e ele coloca aqui mestres, gurus, etc. Independentemente de estarem no time da luz ou no time das trevas, sempre lembrando da falsa luz. Existem muitos nomes dos jogadores nesse drama cósmico e multidimensional, dos quais você provavelmente já ouviu falar, como Lúcifer, Jeová, Belzebu, Arcanjo Miguel, Satanás, que é uma cara diferente de Lúcifer, ele diz, dezenas de arcanjos e anjos supostamente ascendidos, os mestres também e várias outras entidades canalizadas. Enquanto alguns desses seres jogam pelo time sombrio e outros jogam pelo time da luz falsa, eles todos estão no final fazendo o jogo do demiurgo corrupto que os controla. Este é, em essência, o grande segredo dos arcontes. Eles não são apenas os, entre aspas, aqui ele coloca os seres malignos e demoníacos, mas também aqueles que fingem ser anjos e mestres ascensos. Mas qual é o objetivo de todo esse controle? O demiurgo corrupto, ele diz, é um sistema entrópico de consciência de separação induzida artificialmente. Então aí ele está dizendo que existe uma programação que está morrendo lentamente e depende da captação de energia das almas encarnadas em seu sistema para preservar a sua existência, ou seja, eles vivem sugando energia de outros seres. Então, para coletar a maior quantidade de energia da alma possível, ele criou ali o paradigma da dualidade da luz e da sombra para garantir que todo ser encarnado em um mundo sob seu feitiço servisse como uma bateria da alma para ajudar a manter o demiurgo energizado. As almas boas procurariam a equipe da falsa luz e as almas ruins procurariam a equipe sombria, mas desconhecidas para a maioria dessas almas, elas estão todas servindo o mesmo sistema. A Terra tem sido um planeta difícil para o demiurgo corrupto controlar totalmente. Sabe por quê? Os seres humanos estavam muito conscientes de sua conexão com a fonte infinita e toda a vida ao seu redor. E essa consciência foi mantida por indivíduos espirituais durante todo o reinado de trevas neste planeta. Como essa consciência não poderia ser derrotada de nós pelas forças das trevas, um plano foi formado para cooptar a natureza espiritual dos seres humanos. E o que eles fizeram? Primeiro, as religiões patriarcais foram formadas e impostas ao maior número possível de pessoas do mundo. Quem não aderiam a uma das principais religiões foi pária durante grande parte da história, até o século passado, quando nasceu o movimento teosofista, que estabeleceu ali as bases para o movimento da nova era, que surgiu ali nos anos 50, 60 e 70. O movimento da nova era continuou ganhando impulso, porque atraiu muitas pessoas que se afastaram ali da hipocrisia da religião patriarcal. Então, como vocês veem, o demiurgo corrupto ele parece ter uma resposta fácil para qualquer turbulência interna que os humanos experimentem. Se a religião não serve para apaziguar o indivíduo, então a nova era vai se dar bem. É tudo igual ao demiurgo, desde que nós escolhamos um lado, que no caso ele controla. É por isso que todos nós, todos juntos, precisamos transcender os dois lados. Por isso que eu digo sempre para vocês, nós somos os nossos próprios salvadores, mas devemos ter a consciência da nossa conexão com a fonte infinita da verdadeira luz. Então eu concluo o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar,
E a gente se vê no próximo vídeo. Muita paz, muito amor e muito discernimento na vida de todos nós. Até a próxima!